Eu saúdo os irmãos na santa e bendita paz do Senhor nesta manhã. Por volta das 15 para as 2, o Senhor me despertou para orar. Eu sou acostumado a orar na igreja às 8 horas da manhã em diante, mas nessa manhã o Senhor me despertou na madrugada. E eu fui orar em prol das igrejas, né, irmãos? E Deus deu essa palavra. Fiquei das 2 às 4 da manhã orando para a honra e a glória do Senhor. A oração é muito interessante, ali em Lucas capítulo 6, versículo 12, o mesmo texto que está aqui, está lá. Jesus foi para o monte, ficou a noite inteira orando. Outro dia cedo ele escolheu os apóstolos, 12 apóstolos. Então, irmãos, se trata de oração. Aqui no capítulo 10 de Mateus, tem os primeiros 8 versículos, diz, o primeiro versículo diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre o espírito imundo para expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidade. No versículo 8 do mesmo texto diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O versículo 9: não vós provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então, irmão, nós olhamos a autoridade do Senhor, nós vemos as igrejas sofrendo tanto na terra, uma doença. Aqui diz a Bíblia, nesse versículo 1, ele deu autoridade. Eu estou dizendo, a autoridade do Senhor Jesus não é a autoridade da terra. Temos que respeitar sim, mas temos que ter a autoridade do Senhor. Aqui ele deu autoridade para os apóstolos, e nós também estamos enquadrados como presbítero do Senhor, diáconos, pastores. Nós temos que ter autoridade. A igreja está recuando, a igreja, por causa desse coronavírus, sim, tem que respeitar a lei da terra. Tem a igreja que mede até a temperatura do crente. Mas, irmãos, aonde fica a autoridade nossa, do pastor, da igreja, do ministério, que tem toda a autoridade? Aqui está escrita a autoridade para expelir o que é expulsar demônio e para curar toda sorte de doença, toda sorte, coronavírus, câncer, depressão, angústia, toda autoridade. A igreja não pode recuar, a igreja ela tem que perseverar, para que Deus deu a autoridade para os homens de Deus. Ou falando, igreja que está enquadrado no evangelho do Senhor, que prega a verdadeira palavra. Então, irmãos, nós sabemos, aqui fala de curar de toda sorte, de todas as doenças e enfermidade. O Senhor nos deste a autoridade. E primeiro temos que estar em oração e clamor, com o joelho dobrado, pedimos: Senhor, como nós somos pessoas de carne, nós temos cada parte do Senhor os dons espirituais. Aqui no versículo 8 diz: curai os enfermos, mas quem cura? Nós colocamos as nossas mãos. Tiago fala, chama o presbítero da igreja, ele unge com óleo, os enfermos são curados. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então nós olhamos, irmão, a palavra que o Senhor deixou escrito. Ele deixou escrito na santa palavra. Tem a medicina, sim, tem a medicina da terra, mas o Senhor também, ele continua curando todas as enfermidades. Falta autoridade para nós na terra, mas porque falta autoridade, nós temos que buscar da parte do Senhor a autoridade. Fala: Senhor, eu preciso da autoridade do Senhor, eu preciso ser renovado todos os dias para orar para os enfermos. Irmão, isso é importante. Nós somos gratos para que nós possamos estar na presença do Senhor. Aquele diz: ressuscitai os mortos, mas está morto, como nós vamos ressuscitar? Mas está escrito aqui na Bíblia: ressuscitai os mortos, como Lázaro. Jesus orou para Lázaro: sai para fora, Lázaro. Ele saiu enrolado nos faixos. Então, irmão, o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Pedro também orou ali no templo da Formosa, o moço paralítico, coxo desde a infância. Ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas uma coisa eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro, João pega na mão do paralítico, o paralítico levantou, os ossos que estavam tudo ali entorto, voltou ao normal, e o paralítico entrou na igreja. Aquele paralítico ficava às portas da igreja, ele não entrava na igreja. A partir que Pedro, a oração de Pedro
curou o paralítico, ele entrou na igreja. Aleluia, eu estou dizendo da autoridade do Senhor para os crentes nos dias de hoje, para a igreja que está perante Deus, perante o Espírito Santo. Purificai o leproso, purificai a orar, não ter medo dos doentes, irmãos. Ali, meu Deus, meu Pai, ali as pessoas às vezes estão nos hospitais, ali com essa coronavírus, não pode nem tocar no leproso, e aqui está escrito: purificai o leproso. Purificai o leproso quer dizer pessoas doentes, pessoas que não têm condições de ser curada. O Senhor está dizendo aqui para o homem de Deus, mulher de Deus: aonde está a tua autoridade de purificar o leproso, purificar os que estão doentes? O Senhor está dizendo também: expelir os demônios, expulsar ele no nome de Jesus. Nós expulsamos, não é no nome das pessoas da terra, no nome de Jesus. Expulsar os mal, mas a encruzilhada que é feito contra a família. De graça recebeste, de graça dai. É algo tão importante aqui, irmão. De graça recebeste, de graça dai. Não possamos cobrar, irmão. A cura é o Senhor que nos dá. De graça, irmão. Nós oramos, é o Senhor que faz milagre. De graça dai, de graça recebei. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. A autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. Eliseu disse para o leproso, disse para o moço: vai lá para o leproso mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem, ele era cheio de autoridade. Onde está a nossa autoridade dos céus? Onde está a minha autoridade de expulsar demônios, orar para os enfermos? Cadê a nossa autoridade que Jesus deu para o crente? Eu estou falando daqueles que têm a vida no altar nesta manhã. Você que tem a vida no altar do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, onde está a tua autoridade de orar para os enfermos? Pastor, homem de Deus, presbítero, diácono, você tem autoridade, nós temos autoridade. Diaconisa, mulher de Deus, precisa de oração na igreja do Senhor, precisa buscar mais o Senhor. O Senhor está cobrando da igreja na terra. O que vai acontecer, não tem como revogar a volta do Senhor, mas temos autoridade. Abraão disse: Senhor, se é 30, se é 40, se é 20, na cidade de Sodoma e Gomorra, ele disse: por amor de 20 ou 30 ou 5, não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra. Não tinha nem essa quantia lá, irmãos, mas temos que orar, temos que buscar o Senhor. Busque o Senhor de quanto nós temos vida, de quanto possamos pregar a palavra do Senhor. Nesse dia é dia de oração. Você tem orado nesta manhã? Você tem buscado o Senhor nesta manhã? Nós não somos bons, mas através da oração Deus faz milagre na terra. Receber da parte de Cristo, o próprio Jesus nesta manhã, em nome de Deus. Amém.